Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, sou pastor e psicólogo clínico e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado para uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Luísa Nazaré, que é comunicadora, doutora em ministério com ênfase em teologia reformada. É casada com Paulo Nazaré há 13 anos e mãe coruja do Gabriel, de 9 anos, e do João, de 7 anos. A Luísa faz parte da equipe ministerial da Comunidade Presbiteriana da Vila, servindo na área de ensino, formação espiritual, discipulado e aconselhamento. E ela também é autora de Instantes para um Leve Maternar e Livre, Leve e Forte. A Luísa é fundadora da Fluirá, uma escola digital de formação espiritual e emocional para mulheres cristãs. E hoje ela conduz de forma online um programa de crescimento espiritual chamado Acalma e Confia, ajudando mulheres a terem uma fé que navega o caos da vida com mais calma e confiança no Pai. Nossa, só nessa apresentação já me veio um monte de pergunta aqui. Luísa, que alegria ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. A alegria é toda minha. Muito bom estar com vocês. Já acompanho as outras temporadas e esses assuntos tocam muito meu coração, então é muito bom estar aqui para a gente partilhar um pouquinho. Que legal. Queria começar fazendo uma pergunta para você, que eu costumo fazer para filhos de pastores, né? Você cresceu numa casa pastoral. E como foi para você essa experiência de crescer num lar em que o seu pai era também um pastor? Aspectos que você queira destacar assim, dessa sua formação? Sim. Eu acho que eu tive uma formação de filha de pastor um pouco atípica por conta da configuração da igreja que meu pai plantou, né? Na verdade, eu nasci numa igreja que não foi plantada pelo meu pai, mas que ele estava revitalizando numa periferia de São Paulo. Uma igreja muito querida, muito acolhedora. Mas a gente saiu desse contexto eu estava com 4 anos de idade, a gente foi para os Estados Unidos para o meu pai estudar. E voltei com 7 anos e foi quando ele plantou uma igreja. E essa igreja plantada, eu acho que ela teve uma cara muito diferente de igrejas mais tradicionais. E isso foi muito saudável, assim. Que legal. Para minha formação espiritual e emocional. Então, eu acho que eu nunca tive, por parte da igreja, essa expectativa que geralmente os filhos de pastores têm de ser o modelo perfeito. Nunca tive essa cobrança externa. Sempre tive uma cobrança interna. É mesmo? Por ser a filha mais velha. Ok. Okay. Assim, eu acho que isso, naturalmente, eu sempre tive um perfeccionismo muito exacerbado por ser a filha mais velha. Uma cobrança e querer atingir esse modelo mesmo, de querer ser o exemplo. De ser uma referência. De ser uma referência. Dentro de casa. Dentro de casa, para a igreja também. Mas nunca senti por parte da igreja esse peso de ser referência. E curioso, de onde você acha que veio essa cobrança sua própria? Porque você está dizendo que seu pai, quando planta uma comunidade, tem a preocupação e a sensibilidade de criar uma cultura que protege vocês, por exemplo, né, dessa expectativa muito caricata do filho do pastor. Então, se o ambiente era um ambiente que te protegia, de onde vinha essa cobrança sua? Eu acho que da minha personalidade e também do jeito dos meus pais, assim. Eu acho que meus pais, os dois são workaholics. Isso está escrito no meu livro, então está publicado, eles sabem disso. Já sabem, já tivemos conversas. Depois de muita terapia, já está tudo certo. Então, acho que eles sempre tiveram também uma criação muito pautada num perfeccionismo também, num grau de excelência muito grande. Então, acho que vem disso também. Não era algo explícito, não era algo que era falado, mas era algo que era esperado. Estava ali. Sim, estava ali. Então, não existia por parte da comunidade, mas existia por parte da família, sabe assim? E como isso te impactou? O que você, hoje, olhando para trás, como você percebe que isso te marcou? Foi extremamente pesado, assim. Tudo que eu relato no meu livro tem a ver com
esse processo de lidar com essa quebra do perfeccionismo e com a pressão de precisar ser perfeita. E o quanto a minha relação com Deus se estabeleceu dessa maneira também. Porque a partir do momento que a gente imagina, né, que é na base da performance, a nossa relação com Deus acaba estando nesse lugar também, né? Então, acho que durante muito tempo eu estive neste lugar de, enquanto eu estiver sendo a boa menina, tudo vai dar certo na minha vida. E tudo estava dando certo, até que não deu. E aí a minha visão de mundo caiu. E quando foi esse momento? Foi quando meu primeiro filho nasceu. Então eu fui atingindo os marcos esperados de desenvolvimento cristão. Ok. Tava dando check em tudo. Tava dando check, nascida e criada, nunca desviada da igreja, líder da UPA. Líder de tudo que pode ser líder, né? Cumpriu todos os requisitos. Exatamente. E casei no tempo certo, do jeito certo, tchau, não sei o quê. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, ele veio com uma série de questões, assim, de alergia alimentar, e que depois a gente foi juntando as peças, né? Hoje, 7 anos depois, a gente, olhando para trás, a gente vê as pecinhas sendo juntadas do autismo. Mas desde então a gente não sabia. E todas essas pecinhas ali foram deixando a gente sem saber como lidar com aquela situação. E eu sempre muito controladora, sempre tentando lidar na base do esforço do perfeccionismo. E aquilo me tirou o chão. E eu pensei, mas se até aqui eu me esforcei tanto para ser a boa menina, eu não fui recompensada, então quem é esse Deus? Vale a pena eu continuar servindo esse Deus? Se não é preto no branco, se não é na base do... Se eu fizer tudo certo, eu vou receber tudo certo. Então foi uma crise emocional e espiritual junta. Olha só. Isso. Eu tinha uma formação bíblica sólida. Eu tinha toda a teoria, sabe? E eu lembro que nessa época também foi quando eu tive acesso àquele livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Sim. Que me abriu também para um horizonte de que eu não tinha acesso às minhas emoções. Eu ia simplesmente reprimindo tudo. O que existia para mim era raiva, tristeza e felicidade. Eram essas 3 emoções, né? Então, neste momento, foi quando eu precisei entrar em contato com tudo aquilo que eu nunca consegui nomear, que eu nunca consegui lidar. Foi quando eu entrei na terapia que eu comecei a olhar para trás, comecei a trazer tudo à tona e a desconfigurar esse modus operandi, que foi sempre na base de uma armadura de vou ser perfeita para que ninguém veja as minhas falhas. E, ao mesmo tempo, ninguém tenha acesso à minha vulnerabilidade, né? Sim. Então, esse foi um processo doloroso. Sim, eu imagino. Foi bem doloroso. E durou uns 3 anos, assim. E juntou com o puerpério, né? Juntou com o nascimento do meu segundo filho também. Então, misturou um monte de coisa ali no meio. Juntou com minha saída do trabalho também. Eu trabalhava no mundo corporativo. Nessa época, eu decidi sair. Então, entrou também uma crise de identidade vocacional no meio. Então, foi uma bagunça, assim. Foram 3 anos do Senhor mexendo profundamente. Então, eu gosto dessa perspectiva, porque você está descrevendo uma bagunça e está dizendo assim, essa bagunça significa 3 anos do Senhor mexendo profundamente. Então, como Deus se apropria com tanta graça e sabedoria do nosso caos para refazer a nossa vida, né? Esses foram os piores 3 anos da minha vida e os melhores 3 anos da minha vida. Olha só. Eu não trocaria esses 3 anos por nada. Porque era
era preciso que isso tudo fosse remexido. Porque viver da maneira como eu estava vivendo não era aquilo que me levaria para próximo do Senhor e para o cumprimento daquilo que o Senhor tinha para minha vida, com relação à realidade, né? Não é nem com relação à realização, é com relação à realidade. Perfeito. Porque hoje eu não vivo realizada, hoje eu vivo de maneira real, tendo o ônus e o bônus de viver na realidade, não na ilusão de quando eu vou poder chegar num lugar de, sabe? Essa fala é importante demais, Luísa, porque no fundo eu acho que todo mundo ainda carrega alguma expectativa de que a perfeição vá dar conta de livrar a gente de julgamentos ou vai tornar a nossa vida mais leve, mas ela é só fardo e não é nenhuma outra coisa senão fardo, né? Então você realizar que a realidade contempla ônus e bônus é muito libertador, né? Poder admitir isso. Como uma mulher de Deus, como filha de pastor, como esposa de pastor, e na prática também, se você me permite chamar você assim, como pastora, no exercício de uma função de cuidado, né? Porque eu ia te fazer essa pergunta, essa trajetória que você narra até aqui, ela de alguma forma conduz você para esse lugar de cuidado pastoral, porque hoje você cuida de muitas mulheres, né, propondo exatamente isso que você foi descobrindo na caminhada, né? Não é sem motivo que você tem esses nomes para os seus projetos, para os seus livros, exatamente, né? Porque isso tem a ver, eu imagino, com as suas descobertas, né? Exatamente. Você se percebe como uma cuidadora hoje a partir desse lugar, assim? Sim. E eu fui conduzida para esse lugar de maneira não intencional, e isso por si só já mostra o quanto o Senhor conseguiu mexer nas profundezas do meu ser. Porque antes eu nunca me deixaria levar de maneira não intencional para algum lugar, né? Eu tendia a olhar para frente e falar onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos. E se eu fosse pensar, né, na Luísa de 10 anos atrás, eu acho que ela nunca imaginaria que hoje ela estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. E você percebe desse jeito que você descreveu, me deixar levar, porque tem muito isso, a gente resiste muito, né? Mesmo na nossa relação com Deus, às vezes a gente resiste tanto. Então, assim, não é que Deus não possa, mas às vezes há tanta resistência da nossa parte que a gente não se permite desfrutar daquilo que Ele está fazendo e perceber o que Ele está fazendo, né? Sim. E acho que nos abrir para aquilo que Ele deseja mostrar, né? E para aquilo que Ele deseja tocar. Porque nos abrir para o processo é nos vulnerabilizar para Deus e para o outro, e isso pressupõe dor. E eu acho que a gente foge da dor. Sim. Né? Então, acho que se deixar levar vai muito por lidar com a dor. Sim. E lidar com a incerteza e com a possibilidade do fracasso. E de lidar com o fracasso, né? Na perspectiva do que você imagina e do que as pessoas imaginam ser sucesso, né? Assim, então isso foi algo que eu tive que, ao longo do processo, reconfigurar muito na minha mente, assim. A imagem que eu tinha do que seria uma vida bem-sucedida, né? E o que realmente tem sido, para mim, uma vida que tem valido a pena ser vivida. E o que tem sido essa vida hoje para você? Como que você descreveria uma vida que vale a pena ser vivida nessas suas descobertas? Hoje, o que você vê? Isso aqui é muito mais valioso do que outras coisas que um dia eu achei que fossem. Hoje eu olho... Quando eu olho para trás, os últimos 7 anos, né? Que foi quando eu resolvi sair do mundo corporativo. A minha conta bancária é muito pior do que era antes. Mas quando eu olho para os meus filhos, toda vez que eu olho para eles, me dá uma dor de perceber que eles estão passando, que eles estão escorrendo pelos meus dedos, assim. Ok, que a vida está indo. Que a vida está indo e que eu não consigo agarrar, né?
Mas eu percebo que as escolhas que eu fiz me permitiram estar com eles. E para mim isso foi uma vida bem vivida. Uma vida que eu pude estar presente com eles e comigo mesmo. E com o Senhor. Então eu acho que uma vida desacelerada, presente. Seriam os parâmetros para mim de sucesso hoje. Onde a sua realização está na experiência de uma existência ao lado de quem tem muito valor para você, como seus filhos, seu marido, amigos, familiares, muito mais do que naquilo que se acumula, do que esse resultado assim material, que tem o seu lugar e a sua importância, obviamente, na vida, mas que proporcionalmente não pode ser comparado, né, no valor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Luísa. O público com o qual você lida é majoritariamente feminino? Você diria majoritariamente ou exclusivamente feminino? Nesse trabalho de cuidado, exclusivamente? É interessante, Daniel, porque eu estou num momento de transição. Ah, é? Sim. Eu acho que nos últimos anos tem sido exclusivamente, majoritariamente feminino, né? Eu acho que foi a plataforma que o Senhor me deu para começar e para ser escutada. Ok. Né? Mas ele tem aberto portas e tem me colocado em outros lugares. Que legal. Então, acho que tem existido possibilidades de conversar sobre emoções, sobre espiritualidade, para além do público feminino. Ok. Né? E isso também para mim é uma surpresa, principalmente vindo do nosso contexto. Sim. Né? Que, enfim, não precisamos entrar em detalhes, mas eu acho que isso tem sido interessante. Assim, que legal, né? Que bacana. Mas até aqui tem sido majoritariamente feminino. E majoritariamente de mulheres mais jovens, você diria? Por incrível que pareça, todas as idades. Hoje a gente tem, cada turma que é formada tem meninas de 17, a mais velha tem 83 anos. Que legal. Então você pega um espectro bem amplo de faixa etária. Sim. E aí minha pergunta é, você percebe graus diferentes de resistência a esses temas de autocuidado, de emoções, de acessar o seu interior? Ou não? Todo mundo aceita na mesma medida? Eu acho que a mulher, ela tem uma dor muito, muito agravada, assim. E ela está muito sensível a essa dor. Ela está muito sensível à sobrecarga dela. E seja qual for a estação da vida dela, né? E eu acho que é isso que permite que o meu programa, por exemplo, cuide dessa gama diversa de mulheres, porque eu acabo dizendo, gente, independente da sua idade, cada uma está vivendo o seu caos. E o caos da menina de 17 anos, para ela, tem o mesmo peso, né, que o caos da senhora de 83. Perfeito. A vivência para ela é um caos enorme, né? Mas as ferramentas que a gente pode dar para cada uma vivenciar na sua faixa etária, na sua estação de vida, podem aliviar essa experiência de caos, né? E o que essa menina de 17 anos está aprendendo pode agregar a senhora de 83 e a senhora de 83 pode agregar a de 17, né? Então, eu acho que, no geral, o que eu percebo é a mulher... não sei como é a sua vivência de clínica, mas minha vivência de conviver com homens, eu acho que, no geral, a mulher é mais sensível às suas emoções e à sua necessidade de cuidado do que o homem. Eu acho que o homem, talvez, ele tente não acessar esse lugar, por mais que talvez ele saiba que ele precisa... Mas ele finge que ele não precisa, né? Não é nem uma questão de não ter sensibilidade, é uma questão de resistir muito mais do que a mulher. Ele resiste porque ele acha que aquilo ali não tem a ver com ele. As mulheres é que dedicam tempo a isso, o homem não precisa. Ainda tem muito esse olhar. E eu acho que a mulher se nutre muito do relacionamento com outras mulheres. Então, a gente proporciona para elas um lugar de relacionamento e vulnerabilidade através
de rodas de conversa mensais, em que muitas vezes elas expõem ali coisas que elas nunca tinham nunca tinham exposto em outro lugar. E com base em confidencialidade e falar, ó, estamos aqui só testemunhando a dor uma da outra, sem querer consertar, sem querer comparar, exatamente, não existe dor maior, dor menor. Então é um espaço terapêutico também de treino de escuta. E o que tem sido muito transformador é perceber elas levando isso para o contexto da igreja. Que legal. Por quê? O que eu percebo é, na igreja, a gente não treina a nossa escuta. A gente vai muito para um lugar de aconselhamento, não é? A primeira coisa que eu falo para elas quando elas chegam numa roda de conversa é, gente, quando alguém vem com uma dor, você não precisa aconselhar essa pessoa. Você não precisa resolver a dor dessa pessoa. Muitas vezes, se você quiser dar um conselho para ela, pode ser que seja a pior coisa que você vai fazer por ela. Você vai minimizar a dor dela, você vai fazer com que ela ache que, sabe, nossa, então, né? Luísa, essa fala é de uma importância sem tamanho. A gente precisa grifar isso. Grifa isso aí na sua casa. Essa ideia que a gente tem de que na empatia com o outro a gente sempre tem que aconselhar, falar, ela é uma ideia equivocada, porque às vezes o que de melhor você vai oferecer, como a Luísa está falando, é o seu silêncio empático, não é isso? Porque às vezes não são as palavras. E essa ânsia por falar, ela é sintoma de uma dificuldade de escutar. É exatamente isso que você falou, né? Da importância de desenvolver a escuta. Né? E uma dificuldade de lidar com a sua própria dor, de ficar com a sua própria dor. Sim. Então, a cada mês que a gente vai tendo as nossas rodas de conversa, é como se a gente estivesse treinando a nossa escuta e o lidar com a dor, né? Então, o que eu falo para elas é, gente, alguém trouxe uma partilha que foi dolorosa demais, a gente vai ser dolorida pra gente. A gente não vai saber o que fazer com aquilo. A gente não precisa fazer nada com aquilo. A gente pode dizer para ela, muito obrigada por me honrar com a sua partilha. Eu sinto a sua dor e eu tô com você. A gente tá junto nisso, eu vou orar por você e a gente tá junto nisso. E isso vai fazendo com que elas sejam treinadas para fazer isso nas igrejas delas. Uma reprodução de cultura. Reprodução, né? De cultura e de saber lidar, estar com a dor e lidar com a dor do outro, né? Então, acho que são processos de lidar com a sua própria emoção, lidar com a sua própria espiritualidade, né? Para conseguir lidar com mais leveza com a vida. Sim. Porque a questão é, né? Muitas delas chegam com o anseio e com a expectativa de querer não ter mais sentimentos ruins. Resultado. Exato. E um resultado impossível de ser oferecido, né? Porque se é um anseio de não ter sentimentos ruins, não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca, exatamente. E essa é a primeira coisa que eu falo pra gente, do lado de cada eternidade. É aflição. É graça também, mas é aflição. Jesus nunca nos prometeu alguma coisa diferente disso. Tá ali na Bíblia, procura. Isso. É aflição. Então, a gente precisa aprender a lidar com a aflição. E a paz que Jesus prometeu não é ausência de dor, não é ausência de sofrimento, de sentimentos difíceis. É a presença dele em meio a esse sofrimento, né? Então, é mais um lidar com o caos. Sim. Caos nosso de cada dia, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Olha lá, Jesus sempre... Tá lá, né? Tá ali, tá escrito. Tá escrito. É lidar com o caos de cada dia, né? E conseguir ir encontrando a graça e não se cobrar aquilo que você não vai ser capaz de sustentar sozinho. Luísa, pegar essa última fala sua aí, de não se cobrar. Para muita gente, e com motivo, a experiência da fé, a prática religiosa, o cultivo da espiritualidade, acaba sendo essa experiência de culpa, peso e cobrança.
E quando eu digo que para muita gente isso acontece com motivo, é porque muita gente foi educada religiosamente assim, de que a vida com Deus é essa vida pesada, custosa, e o seu ministério vai muito nessa direção de propor exatamente o caminho contrário, né? Que é de falar de leveza. Quão difícil é para as pessoas aceitarem o discurso da leveza. Por mais que a gente queira isso, muita gente ainda tem resistência, né? Porque acha que tem alguma coisa, não pode ser leve, tem que ser custoso. Você percebe resistência, até que haja uma aceitação, assim, uma dificuldade de resistir, em aceitar, sabe? Uma resistência a esse tipo de discurso ou de mentalidade? Com toda certeza. Porque nós somos seres meritocráticos, né? Eu lembro que o Tim Keller fala que o que nos afasta hoje de Deus não é mais o nosso pecado. É a nossa vontade de nos auto-justificar, né? No fundo, a gente não queria precisar de Jesus. No fundo, a gente queria, de alguma maneira, conseguir mostrar para Deus, olha como eu sou bonitinho. Dei conta. Olha como eu dei conta. Olha como meu devocional está em dia, né? Então, a gente tem esse anseio de performance, de competição, né? E é muito humilhante. O caminho da cruz, o caminho da graça é muito humilhante, né? Então, eu acho que esse caminho da leveza, na minha perspectiva, passa por a gente enxergar o Deus Trino como ele de fato é. Primeiro, Deus Pai, não como um Deus carrasco, julgador. Eu acho que a gente tem muita gente que ainda tem uma visão de Deus como alguém, Deus Pai como alguém que está anotando os seus pecados e sempre pronto a qualquer errinho te castigar. E em Jesus não é mais essa realidade que a gente experimenta com Deus Pai. Então a gente precisa ter uma relação diferente com Deus Pai, se a gente está em Cristo. Né? A nossa relação com a gente mesmo, por estarmos em Cristo, a forma como a gente se enxerga. Eu vejo que eu tinha uma relação, por exemplo, que mesmo estando em Cristo, eu ainda me via como uma pecadora miserável. E para mim foi muito, quase assim. E esse pecador miserável vinha de um lugar de baixíssima autoestima. E foi muito desafiador aceitar a possibilidade de achar que eu tinha algum tipo de valor, né? E eu acho que por estarmos em Cristo a gente tem valor. E esses dias mesmo eu estava lendo, por acaso, o Richard Foster no Celebração da Disciplina. Nem por conta disso eu estava preparando aulas de espiritualidade. E ele estava falando na disciplina da submissão, que a disciplina da submissão, às vezes, ela é rechaçada justamente por conta da autonegação, que as pessoas, elas têm medo, né, não, mas eu não quero me sentir desprezada, né? E ele fala que a gente confunde autonegação com autodesprezo. Ok. E ele falou que autonegação é diferente de autodesprezo, e que a autonegação é baseada no que Cristo fez. Que Cristo humilhou-se, porque ele considerou que ser igual a Deus não era algo que ele devia se apegar. Quando ele se autonegou, ele não estava se desprezando. Ele não estava dizendo que ele não tinha valor. Ele estava dizendo que ele não ia se relacionar com a gente com base no valor que ele tinha, né? Então, o quanto a gente pode ter uma boa autoestima, mesmo sendo pecadores, né? Então, acho que a gente ter essa identidade restaurada em Cristo, entendendo o valor que a gente tem em Cristo e lidar com a gente mesmo, né? Nessa relação. Eu acho que isso ajuda muito na autocobrança, ajuda muito na forma como a gente lida com o outro, né? E eu acho que a leveza vem também muito da relação com o Espírito Santo. De entender o Espírito Santo como poder, como pessoa, como presença, e como aquele que vai nos capacitar, né? E eu acho que eu, como boa reformada, vim, né, da nossa tradição presbiteriana,
eu acho que a gente não tem tanto uma ênfase na pessoa do Espírito Santo. Verdade. Né? Eu não tive, na minha formação, tanto contato com o Espírito Santo como pessoa, como presença, como poder. Para mim, ele era mais... é um algo aqui que me ajuda a ler a Bíblia e entender, sabe? E a partir do momento que eu tive essa experiência com o Espírito Santo, de entender que é uma força capacitadora. Esse fôlego divino. Esse fôlego divino para que eu possa querer e realizar a vontade de Deus. Aí vem uma leveza. Sim. Porque não é mais na minha própria força, não é eu tentando. É uma colaboração, uma cooperação, né? Então, acho que esse reajuste de visão da Trindade ajuda a gente a lidar com mais liberdade, leveza e força. Que legal, que coisa bonita. Precisamos ouvir isso, né? Precisamos permitir que esse sopro remodele a nossa maneira de pensar a relação com Deus, porque é o que você falou, né? A gente ainda vive muito a partir dessa lógica do mérito. É muito difícil a gente aceitar o escândalo da graça, mas é muito libertador quando ele encontra espaço no nosso coração e reorganiza a nossa vida como um todo, né? Luiz, eu queria te fazer mais 2 perguntas. Primeiro, essa questão de lidar com angústias nas emoções, com dores, né, na alma, ela muitas vezes leva pessoas a questionarem sua vida com Deus, abandonarem a fé, né? Tem gente que diz, se eu estou passando por isso, não é possível que Deus esteja comigo, me abandonou, não quero mais saber mais de Deus. Que conselho você daria para uma pessoa que está acompanhando a gente e que abandonou a fé ou está prestes a abandonar a fé? Eu acho que primeiro que Deus não abandonou essa pessoa, que Ele nunca vai abandonar essa pessoa, Ele vai continuar perseguindo ela com bondade e fidelidade, porque essa é a natureza do nosso Deus. E a nossa percepção da realidade não necessariamente condiz com a realidade. Então, não é porque eu não estou percebendo a presença de Deus que Ele não esteja presente. Não é porque eu não esteja percebendo a bondade de Deus que Ele não esteja sendo bom. Então, talvez essa semente da dúvida da sua percepção possa ser algo que te faça segurar um pouquinho mais essa decisão de largar mão de vez, até que essa percepção esteja um pouquinho mais ajustada. Que legal. E eu queria pedir que você desse um conselho prático para pastores, pastoras ou famílias pastorais. Algo que você olha e diga assim, isso aqui, se você fizer, eu acredito que vai melhorar a sua qualidade de vida. Porque às vezes a gente fala sobre temas e as pessoas não conseguem alcançar em medidas práticas simples, né? Que estão ali na realidade delas e que podem ser adotadas. Sim. Que conselho você daria para um pastor, para uma pastora, para que eles melhorem a sua qualidade de vida, de saúde mental? Sim. Durma. Perfeito, por favor. Movimente o seu corpo, pelo menos ande, né? Qualquer coisa que seja. Movimente seu corpo como remédio, como se você estivesse tomando remédio. Converse com alguém, tenha amigos. Tenha amigos com quem você possa abrir seu coração e ser vulnerável. E, se possível, faça terapia. Porque é difícil carregar o peso de cuidar do outro se você não tem quem esteja cuidando de você e você não possa ser vulnerável, né? Às vezes a gente, por estar cuidando do outro, a gente acha que a gente precisa estar sempre ajustado. Só que a gente é imperfeito, né? O Henry Nouwen fala que a gente, né? Somos seres imperfeitos, feridos, cuidando de pessoas feridas. Então, acho que dormir, se movimentar, ter amigos e, se possível, fazer terapia. E comer bem. Isso. Basicamente. Olha, muitos conselhos para você, muitas orientações, muita coisa tão importante que eu tenho certeza que vai contribuir tanto para você cuidar da sua saúde. Você vai se beneficiar com isso, as pessoas que te amam vão se beneficiar com isso. Cuide de si, porque isso é fundamental, é exercício espiritual, né? É isso.
Às vezes a gente acha que cuidar da nossa espiritualidade é só a parte etérea da nossa devoção, né? É só ler a Bíblia, é só ir na igreja, é só... Mas nós somos seres integrais, então aquilo que a gente faz com o nosso corpo, a gente faz com o nosso espírito. Exatamente. E quantos de nós estão esquecendo de cuidar do nosso corpo, né? E o quanto isso influencia no todo. Sim. Então, faz toda a diferença. Luísa, queria te agradecer demais pela sua presença, pela sua sabedoria, pela sua partilha do coração. Me abençoou muito, eu tenho certeza que abençoou muita gente. Eu queria pedir que você fizesse uma oração pela gente, por quem está ouvindo a gente nesse momento, pode ser? Com certeza. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão gostoso, Pai, da gente conversar sobre nossas emoções, sobre a necessidade da gente olhar para elas, Pai, e trazê-las diante de Ti, trazê-las, Senhor, para dentro da nossa espiritualidade. Eu peço, Senhor, por cada pessoa que vai assistir, vai ouvir esse podcast, que suas vidas possam ser tocadas e serem aproximadas, Senhor, de uma saúde cada vez mais integral, mais integrada, Senhor, e mais restaurada por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bem, eu tenho certeza que esse conteúdo abençoa tanto a sua vida e eu queria encorajar você, inclusive, a acessar as plataformas da Visão Mundial, porque lá você pode encontrar outros conteúdos como esse, que eu tenho também certeza que vão abençoar muito você. Você pode ir em visãomundial.org.br/pastores pela vida, e ali você vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem feito e também vai saber como você pode incluir as nossas crianças na sua lista de oração. Deus abençoe muito você e até o nosso próximo encontro.